Bem, então eu vou continuar falando sobre os olhos, agora falando de um outro órgão que é diretamente relacionado com os olhos, que é o fígado e a sua víscera vesícula. Olha que bonito o nosso fígado. Esse é o concreto, certo? Agora, o que é legal é vocês verem como é que a vesícula está aninhada, né, no seio do fígado. É como se fosse uma coisa só. A vesícula é aquela coisinha verdinha lá, tá? Isso. Eu vou mostrar agora o relógio de o relógio biológico da medicina chinesa, porque a vesícula, o sopro, né? Esse sopro, ele está percorrendo a vesícula exatamente das 11 da noite, 23 horas até 1 hora da manhã, né? Esse é o horário da vesícula. E depois vem o horário do fígado, que é das 1 às 3, né? Então é lógico que a gente tem que ver esses dois períodos para quem tem problema ou de vesícula ou de fígado, de estar permitindo que o fluxo da energia, do sopro e do sangue passem por esses dois, pela vesícula e para o fígado, sem muita conturbação, né? Bom, então eu queria agora falar um pouco sobre o fígado. Você pode colocar o outro slide, Nívia? Então, veja, o fígado é tanta coisa e eu procurei extrair alguns itens importantes que eu acho que vai nortear a nossa prática e também nortear o nosso conhecimento desse órgão, né, que é tão importante. Por isso que eu quero focar no sentido da força, da potência do fígado. Então, o fígado armazena o sangue, né? E ele regula a quantidade disponível para o organismo, liberando quando necessário, para prover o funcionamento do organismo em complemento ao sangue regularmente propulsado pelo coração. Então, o fígado é o general. Como eu falei, o coração, ele é o monarca, ele é o rei, imperador. E ele tem o seu general no fígado, né? Porque o coração, ele propulsiona o sangue, o coração e o pericárdio, eles rotineiramente, eles vão propulsionando o sangue através das batidas do coração. Ele vai circulando o sangue cotidianamente, regularmente, mas quando você precisar de um adicional de sangue, por exemplo, eu vou correr 1 quilômetro, ou eu vou ter que trabalhar um pouco a mais em alguma coisa, ou eu vou ter que acudir alguém que está doente da minha família, né? Então, vou ter que fazer um esforço, né, para acudir essa pessoa. Eu, por exemplo, quando minha mãe estava doente, eu
Às vezes eu estava cansada, mas eu precisava acudir ela, que tinha tido um AVC, né, para ajudar ela a fazer alguma coisa. Então, não era só necessário, não era suficiente essa circulação do coração, do sangue circulando, né? Precisava de um adicional. E quem dá esse adicional é o fígado. Ele libera, quando necessário, um adicional de sangue que vai levar o sopro também para você fazer aquilo, tá? Isso é importante a gente pensar que como que às vezes a gente está saindo, né? Tá saindo da nossa rotina e a gente tem que fazer alguma coisa a mais, né? O fígado, então, nesse sentido, ele, quando ele libera o sangue, esse sangue, ele vai para todas as extremidades. As pernas andam, as mãos agarram, os olhos vêm, todos esses são extremidades, tá? Quando chega no pé, quando chega na mão, quando chega nos olhos, ele está suprindo o sangue para essas extremidades, né? Porque o fígado, então, ele impulsiona o sangue para eles. Agora, durante a noite, o que acontece quando a gente vai assim, recolhendo-se das atividades, a gente vai terminando as atividades, né? Vai se recolhendo as atividades, movimentos musculares, atividade sensorial. Esse sangue, né, que o fígado estava dispensando, ele retorna, porque o fígado, ele armazena, ele entesoura o sangue, né? Nesse sangue, ele tem o espírito do coração, porque o coração é sangue também, né? Então, fígado e coração, eles são intimamente ligados. O espírito que o coração, através do sangue, armazena no fígado, é chamado de Juan, que é a alma celeste, que eles chamam, né? Então, o espírito é do elemento madeira, e madeira aquele movimento que é de ascensão. Pensa numa árvore, né? É um movimento que vai para cima, em direção ao céu. Não só em direção ao céu, mas ele expande também. E é esse impulso, sempre assim, do porvir para frente, né? É o fígado que nos impele para frente, para o porvir, né? Para a gente enfrentar o dia, né? De andar como é que fala? Para o futuro, né? Então, por essas razões, o fígado é o órgão que ele tem uma posição dentro da nossa fisiologia da medicina chinesa. Ele tem a posição do general, é aquele que impele, é aquele que se o monarca ele está tendo alguma dificuldade em alguma região, ele manda o general para lá para que ele resolva a questão, certo? Entendeu? Por isso que ele ocupa a posição de general. Então, mais ou menos, antes de entrar na vesícula, eu queria que vocês entendessem o que é
esse fígado na questão mais imagética, né? E é ele que ajuda o coração, ele é madeira, então ele que alimenta o coração, o fogo do coração, né? Deu para entender alguma questão, pessoal? Tem um comentário de que quando temos Bom, hepatite, os olhos ficam amarelados. ah, é? Ah, então, reflete nos olhos, né? E porque esse impulso do fígado é o que permite aí para a extremidade mais longínqua, que são os olhos. É muito difícil o sopro e o sangue chegarem nos olhos, né? Então, não, o fígado, por exemplo, não é lá tão bom desde a nascença, né? Sempre tive problema com os olhos, sempre tive que usar óculos. Isso quer dizer que o meu fígado, ele às vezes não tem esse impulso suficiente para chegar, tá? Mas, mas aí queria falar da víscera do fígado, que é tão ou mais importante que o fígado, que é a vesícula. Você quer mostrar de novo aquela imagem? A vesícula é pequenininha, está aninhada no fígado. Aquela imagem do fígado com a vesícula, nível, esse, ó. O fígado concretamente, ele é o maior órgão que tem, né? E aí a gente vai ver, eu acho essa figura muito bonita, porque a vesícula fica aninhada lá no fígado, né? Aí depois vocês podem procurar de ver como que a vesícula também se conecta com o estômago, com o duodeno, né? E ao mesmo tempo com o fígado. Vamos ver? Primeiro, eu teria que conversar com vocês para dizer que a vesícula é uma víscera extraordinária, né? Extraordinária quer dizer, é uma víscera que é diferente de outras vísceras, tipo estômago, tipo intestino grosso, intestino delgado. Ela é diferente. Ela armazena bilis. Essa bilis é de uma cor amarela dourada. Essa bilis é uma essência líquida e clara e pura, mas assim, a vesícula conserva a bilis como se ele fosse um órgão, porque vocês sabem que o órgão é o que armazena, né? E só libera quando é necessário liberar alguma coisa daquilo que ele está armazenando, tipo o fígado. O fígado armazena o sangue e ele só libera esse sangue quando é necessário, né? Agora, essa víscera que é a vesícula é diferente de outras vísceras, porque as outras vísceras, elas são ocas e elas não armazenam, elas preenchem de substância, essa substância passa por elas, essas outras vísceras, elas separam o que deve ser assimilado com o que deve ser eliminado. Tipo, tipo estômago, tipo, ela recebe o alimento, ela separa o que é turvo do que é límpido, o que vai ser assimilado ela manda para o baço, o que deve ser eliminado ela manda para baixo, entendeu? Da mesma forma os intestinos. Mas a vesícula, ela armazena a bilis e ela conserva, ela não vai liberando assim, ele só libera quando for necessário.
né? E a vesícula, como ela está armazenando uma coisa que é clara e pura, que vem das essências, né? Ela confere a ela essa questão da determinação e decisão adequadas e justas para passar a ação. Então ela por isso que ela tem um cargo dentro da fisiologia chinesa que é o oficial de justiça, ou seja, ela é aquela, a função dela é de decidir de forma justa quando vai entrar em ação, decidir o quanto de ação que ela vai executar, entendeu? Então ela está diretamente ligado com o general que é o fígado. Porque se o fígado é a força, né? É a potência, a vesícula confere ao fígado, confere a essa força a como que ela vai usar essa força. Entende? Não é usar a força, mas como que ela vai usar a decisão de, por isso que ela decide como que vai ser utilizada essa força. Não é decidir entre uma coisa e outra, eu quero isso, não quero aquilo, etc. Mas é a decisão de uma forma justa, como que essa força vai ajudar no fluxo correto em direção ao propósito correto, entendeu? E quando atingido o propósito, não precisa mais utilizar essa força, né? Quando atingir o propósito, não precisa mais se vangloriar, não precisa mais querer mais poder, não precisa mais, né, enfim, de continuar usando essa força. Olha só como a vesícula é importante. E essa é a função dela, tá? Porque às vezes se atinge seu propósito e continua utilizando aquela força, entendeu? E, e essa bilis é muito legal porque ela tem a origem nessa bilis. Por exemplo, ela tem a água dos rins ou a essência dos rins, que permite à vesícula preencher-se de essência em forma de bilis, e ela tem o fogo ministro, quer dizer, o fogo que vem do pericárdio e vai para a porta da vida, que fica bem aqui entre os rins, e que confere potência potência celeste para a vesícula. A vesícula tem os dois. Então, a vesícula ocupa o cargo de oficial de justiça, tá? Então, por exemplo, a determinação do fígado você tem a força, tem a vontade, mas a determinação justa, a decisão da justiça, da coisa justa a se fazer, é da vesícula. E nisso também está a ação fisiológica no metabolismo, né? A vesícula vai dispensar a bilis, que é tão preciosa, a bilis é necessária para as funções de outros órgãos. Deu para entender? Tem alguma questão, pessoal? Ou eu posso já? Eu queria colocar isso
na prática que a gente vai fazer, né? Que é, que é esse ritual da meditação do coração, né? Então tá. Tem alguma pergunta no chat, Nívia? É um comentário do Benter de decidir e não discernir. Como é que é? Então, decidir e não discernir. Não, decidir, eu acho que é decidir e discernir, Benter. Discernir quer dizer você saber, né? Discernir É qual melhor. direção a tomar, né? Eu acho que é a mesma coisa, né, Nívia? Acho que também é. É, porque O Mauro complementa que o sabor que alimenta a madeira, fígado e vesícula é o azedo. o sabor. Então, o fígado e a vesícula é o ácido, isso mesmo. A Júlia perguntou sobre como é sobre a retirada do órgão, que acontece muito, né? Que o órgão fica, a vesícula fica com pedras na vesícula e precisa tirar, né, Júlia? Então, o que eu diria é o seguinte, que a parte morfológica da vesícula, a parte concreta, só é uma das partes do sistema vesícula, porque a vesícula mesmo, ela é um o órgão dentro da medicina chinesa, ele é uma, uma função que origina de um campo bioenergético. Esse campo, com a retirada, vamos dizer, do órgão morfológico, pode ser que fique mais fraco, mas ele continua existindo. Ele pode ser fortalecido por práticas ou por conscientizações, né? Ou o próprio fígado pode ajudar nesse. A função do fígado também pode ajudar. É certo, Julia? Então vamos ver a pergunta da Adriana e depois da Fado, depois a gente entra nos movimentos, tá? Pode falar, Adriana. É que eu tenho ouvido falar que pessoas indecisas têm problemas, então, na vesícula. Qualquer tipo de decisão, se a pessoa está parada na decisão entre isso ou aquilo, vai ter esses problemas de vesícula. Está relacionado, Adriana. É isso por experiência própria. Toda vez que eu tô confusa, indecisa, se eu faço isso, se eu faço aquilo, isso afeta também a função da vesícula, aí meu estômago e meu baço não ficam bem, porque é a vesícula que vai atuar na digestão, entendeu? Na hora que eu decido as coisas, aí uma coisa que vem do coração também. Na hora que eu decido, eu vou decidir isso e não vou me preocupar se, sabe, eu decidi. Isso fortalece a vesícula e tem o contrário também. Uma boa função da vesícula fortalece essa questão das pessoas que são decididas, né? Hoje eu vi uma pessoa tão decidida, o que que a gente viu mesmo? Que a gente falou, a vesícula dessa pessoa é muito boa, eu não lembro. Mas quando você vê uma pessoa que tem esse poder de decisão,
de foco, porque poder de decisão é propósito também, tá? Ei, Fábio, cadê? Ei, Lúcia, Tudo bom? tudo bom? Não, é porque a pergunta do Benter, decidir ou discernir, né? Aí eu fiquei pensando que talvez discernir. Primeiro eu achei que as duas coisas, né, se complementavam, mas depois eu fiquei pensando que você vai discernir quando a água dos rins está forte. E você decide, muitas vezes, se a água dos rins está fraca. E aí você decide no ímpeto. Tá. Pode ser mais ou menos isso? É porque você está falando que o discernimento vem de uma sabedoria e o rim é a sabedoria, certo? Isso. Mais profundo. Tá certo. Isso. Então a água do o rim, quando está forte, a água dele está forte, então você consegue discernir, né, ter essa sabedoria, né? Isso. E aí isso ajuda uma decisão, não é? É isso que você quis dizer, né? Ajuda a ter uma decisão com uma mente sábia, ao Uhum. invés de uma mente emocional. Tá, pode ser. Legal. Lúcia, Outra coisa, né? o Benter perguntou sobre a emoção no chat e o Mauro está respondendo que é a raiva, É, né? Tá, só para ficar registrado aqui para o pessoal. é a raiva cujo complemento é a generosidade, né? Por isso que a raiva é essa força, né? Que faz você ir para frente, mas ela tem que ser bem utilizada. E quem vai ajudar nisso é a vesícula, tá? Porque senão você atropela. Então, como é que essas práticas vão ajudar, né, na função desses órgãos, tá? Primeiro, você tem o movimento das mãos e dos pés muito precisos e muito ritmados, né? A decisão também de você fazer a prática, né, exige uma força dessa alma celeste, porque só o corpo ele é muito pesado. Então, para você movimentar o corpo, você precisa da alma, né? E, e tem uma coisa importante, que é o que a gente está trazendo mais de todo esse conhecimento da medicina chinesa e do livro das mutações, que é o I Ching, sobre as direções, o significado das direções, que é uma imagem que é através dos olhos. Por exemplo, quando eu vou para frente, o que eu estou vendo? A minha mão está indo, meu corpo está indo, mas o coração está me dizendo o quê? Quando vou para os lados, quando vou atrás, entende? Então, o meu gesto tem que coadunar com esse propósito, né? E qual que é o propósito final do eixo, né, do céu e terra? Aliado ao movimento dos pés e das mãos e aliado ao seu olhar. O que eu estou vendo? Quer dizer, vendo no sentido mais sutil, né, do terceiro olho. O que eu estou contemplando quando eu estou indo para frente? O que eu estou contemplando quando eu estou indo para os lados e para trás, né?